Uma escrava grávida de 8 meses escorregou e caiu violentamente ao chão, sangrando e pedindo perdão enquanto o feitor levantava o chicote para puni-la. Mas o que o senhor da fazenda fez em seguida chocou a todos, uma atitude que ninguém jamais esperaria de um proprietário de escravos. E essa única decisão, tomada naquele momento de desespero, desencadeou uma transformação tão radical que mudou não apenas a vida daquela mulher, mas de centenas de pessoas. Prepare-se para uma história real do Brasil de 1885 que vai te emocionar profundamente. Mas antes, se inscreva no canal agora, ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante, e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos conhecer nossos inscritos. Bora começar? A manhã de março de 1885 começou como qualquer outra na fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. O sol mal havia nascido quando os escravizados já estavam nos campos de café, trabalhando sob o olhar vigilante dos feitores. Entre eles estava Joana, uma mulher de 26 anos, grávida de 8 meses. Seu ventre imenso dificultava os movimentos, mas isso não a poupava das tarefas diárias. O senhor Antônio Ferreira, dono da fazenda, tinha uma regra clara: mulher grávida trabalha até não conseguir mais andar. Depois do parto, 2 semanas de descanso e volta ao batente. Joana carregava um cesto cheio de café colhido quando aconteceu. Seu pé descalço escorregou em uma pedra úmida do orvalho. Ela tentou se equilibrar, mas o peso do ventre e do cesto a puxaram para frente. A queda foi brutal, ela despencou de bruços na terra vermelha, o cesto voando longe, os grãos de café se espalhando por toda a parte. A dor foi instantânea e terrível. Joana sentiu algo se romper dentro dela, uma agonia que a fez gritar. Sangue começou a escorrer por suas pernas, manchando a terra seca. "Levanta daí, sua preguiçosa!" gritou Severino, o feitor, correndo em sua direção com o chicote na mão. "Derramou café. Sabe quanto isso custa?" Joana tentou se levantar, mas seu corpo não obedecia. A dor era insuportável, e o sangue continuava fluindo. "Seu Severino", ela ofegava, "o bebê, acho que o bebê." "Não me importa o bebê. Importa o café que você desperdiçou." O chicote cortou o ar e atingiu as costas de Joana, arrancando um grito de agonia. Ela se encolheu no chão, tentando proteger o ventre, as lágrimas misturadas com terra e sangue. Foi quando uma voz trovejou pelo cafezal: "Pare!" O senhor Antônio Ferreira vinha cavalgando rapidamente, tendo visto a cena de longe. Desceu do cavalo com agilidade surpreendente para seus 50 anos e empurrou Severino para o lado. "Seu idiota!" rugiu ele para o feitor. "Ela está sangrando. O bebê pode estar morrendo." "Mas, senhor, ela desperdiçou o café." Severino tentou se justificar. "E você ia matar meu investimento por causa de alguns quilos de café? Uma escrava e seu filho valem muito mais que isso." Antônio ajoelhou-se ao lado de Joana, que o olhava com olhos arregalados de terror e confusão. Senhores não se ajoelhavam perto de escravos. Senhores não tocavam escravos a não ser para punir. "Você está ferida?" perguntou ele, e havia algo estranho em sua voz. "Preocupação? Não, não podia ser. Devia ser apenas preocupação com o investimento." "Sim, senhor", Joana sussurrou, as mãos trêmulas indo para o ventre. "O bebê tá se mexendo menos. Por favor, senhor, me perdoe por ter deixado o cesto cair. Me perdoe, por favor." Ela implorava perdão enquanto sangrava, enquanto talvez estivesse perdendo o filho, porque era isso que escravos faziam. Pediam perdão por existir, por sofrer, por serem humanos. Antônio olhou para aquela mulher aos seus pés, para o sangue na terra, para o medo absoluto em seus olhos. E algo dentro dele, algo que ele mantinha firmemente trancado há muito tempo, começou a se mover. "Severino", ele ordenou, sua voz controlada mas tensa, "busque a carroça. Agora. Vamos levá-la para a Casa Grande." "Casa Grande", Severino repetiu, chocado. "Mas, senhor, ela é só uma." "Agora", Antônio trovejou, fazendo o feitor correr.
Ele se virou para os outros escravizados que haviam parado de trabalhar, observando a cena em silêncio atônito. Voltem ao trabalho. Todos. E alguém junte o café derramado. Com cuidado surpreendente, Antônio pegou Joana nos braços. Ela era leve demais. Desnutrição crônica fazia até mulheres grávidas pesarem pouco. Ele a carregou até a sombra de uma árvore, colocando-a gentilmente no chão. O bebê vai viver? Ela perguntou com voz pequena, as lágrimas escorrendo. Antônio não sabia. Vira animais sangrarem assim e perderem as crias. Mas não disse isso. Vamos fazer tudo o que pudermos. Por quê? Ela ousou perguntar, a dor tornando-a imprudente. Porque tá sendo bom comigo, senhor. Era uma boa pergunta. Por que estava? Ele tinha dezenas de escravos. Perder um ou dois não era incomum. Mas algo naquela queda, naquele pedido de perdão enquanto sangrava, havia tocado algo nele. Antes que pudesse responder, a carroça chegou. Severino estava visivelmente contrariado, mas obedecia. Antônio colocou Joana cuidadosamente na parte de trás, subindo ao lado dela. Para a casa grande. Rápido, mas cuidado com os buracos. A viagem foi uma tortura para Joana. Cada solavanco era agonia. Ela mordia os lábios para não gritar, com medo de desagradar o senhor que inexplicavelmente estava tentando ajudá-la. Quando chegaram à casa grande, a esposa de Antônio, Dona Mariana, estava na varanda. Sua expressão mudou de curiosidade para horror quando viu o marido carregando uma escrava ensanguentada. Antônio, o que está fazendo? Ela precisa de ajuda. Chame tia Benedita. Agora. Dona Mariana ficou parada por um segundo, processando a cena impossível. Você vai trazer uma escrava para dentro de nossa casa. Não vou discutir isso agora, Mariana. Chame a parteira ou vou buscá-la eu mesmo. A firmeza em sua voz fez Dona Mariana obedecer, embora relutantemente. Ela desapareceu dentro da casa, e Antônio carregou Joana para um dos quartos de empregados no térreo. Deitada em uma cama de verdade pela primeira vez na vida, sobre lençóis brancos que rapidamente ficaram vermelhos de sangue, Joana observava o teto pintado e tentava entender o que estava acontecendo. Ia morrer? Era isso? Os senhores traziam escravos moribundos para dentro da casa antes de morrerem? Tia Benedita, uma parteira escravizada de 60 anos, chegou ofegante. Examinou Joana rapidamente, suas mãos experientes apalpando o ventre. O bebê ainda vive, anunciou ela, mas mal. A queda foi forte. Pode ter descolado a placenta. Se for o caso, ambos morrem em questão de horas. O que pode fazer? Perguntou Antônio. Rezar, senhor. E manter ela deitada, quieta. Se o bebê aguentar até amanhã, talvez sobrevivam. Mas vai precisar de sorte. Então faça tudo o que puder. E você? Ele se virou para Joana. Não se mexa. Nem um pouco. Entendeu? Sim, senhor, ela sussurrou. Antônio saiu do quarto e foi direto para seu escritório. Serviu-se de uma dose generosa de conhaque e sentou-se pesadamente na cadeira. Suas mãos tremiam ligeiramente. Por que estava tremendo? Era apenas uma escrava. Apenas propriedade. Mas quando ela caiu, quando o sangue manchou a terra, quando ela pediu perdão por algo que não foi culpa dela, ele viu sua irmã. Antônio não pensava em sua irmã há 20 anos. Mantinha aquela memória trancada em uma parte escura de sua mente, uma porta que nunca abria. Mas a visão de Joana caindo havia arrebentado aquela porta. Carolina. Sua irmã mais nova, 15 anos quando aconteceu. Ela estava grávida, sem ser casada, um escândalo absoluto. O pai havia morrido meses antes, e a responsabilidade de resolver o problema caiu sobre Antônio, então com 30 anos. Ele a mandou para um convento longe, onde teria o bebê em segredo. A criança seria dada para adoção, e Carolina voltaria purificada. Era o que se fazia naqueles casos. Mas Carolina não voltou. No 8º mês de gravidez, ela caiu da escada do convento. Assim como Joana, ela sangrou. Assim como Joana,
Ela pediu perdão. Perdão por ter desonrado a família, por ter sido fraca, por existir. E morreu. Ela e o bebê. Morreram porque Antônio a mandou embora, porque ele escolheu a reputação da família sobre a vida da irmã. Durante anos, ele se convenceu de que tinha feito a coisa certa. Carolina havia sido imprudente, e consequências eram inevitáveis. Não era a culpa dele. Não podia ser. Mas vendo Joana, ouvindo seu pedido de perdão por algo que não foi culpa dela, algo quebrou dentro de Antônio. Eram 20 anos de culpa reprimida explodindo de uma vez. Ele não podia salvar Carolina. Mas talvez pudesse salvar Joana. Batidas na porta do escritório o tiraram de seus pensamentos. Era a Dona Mariana, entrando sem esperar resposta. Antônio, precisamos conversar. Você trouxe uma escrava para nossa casa. Sabe o escândalo que isso vai causar? Ela está sangrando, Mariana. Pode estar perdendo o filho. E daí? Escravas perdem filhos o tempo todo. Faz parte do negócio. Antônio olhou para a esposa, realmente olhou. Eles estavam casados há 25 anos, mas quando foi a última vez que ele realmente a viu? Ela era uma mulher rígida, criada na mesma sociedade brutal que ele. Não se podia culpá-la por sua insensibilidade, era o normal. Não desta vez, ele disse calmamente. Desta vez vamos tentar salvá-los. Por quê? O que essa escrava tem de especial? Nada. E tudo. Ela me lembra alguém. Mariana estreitou os olhos. Quem? Carolina. O nome fez Mariana recuar. Ela sabia sobre Carolina, sobre como Antônio se afastara da família após a morte da irmã, sobre como ele nunca mais falava nela. Antônio, Carolina foi há 20 anos. E eu a matei, Mariana. Eu a mandei embora, escolhi nossa reputação sobre sua vida, e ela morreu. Carrego isso todos os dias. E hoje, quando vi aquela mulher cair, vi Carolina de novo. E desta vez vou fazer diferente. Mariana ficou em silêncio. Eles raramente tinham conversas tão honestas. Seu casamento era pragmático, baseado em conveniência social mais que amor. Então o que vai fazer? Ela perguntou finalmente. Salvá-la. E se sobreviver, vou tratá-la melhor. Ela e qualquer outro escravo nesta fazenda. Você vai se arrepender disso. Bondade é vista como fraqueza. Então serei fraco. Mas não serei mais um assassino. Mariana saiu sem dizer mais nada. Antônio voltou-se para a janela, observando os campos de café. Aquele império havia sido construído sobre sofrimento, ele sabia disso. Mas talvez não precisasse continuar assim. No quarto dos fundos, Joana oscilava entre consciência e desmaio. A dor vinha em ondas, e o sangramento continuava, embora mais lento. Tia Benedita estava ao seu lado, aplicando cataplasmas de ervas e rezando baixinho. Seu bebê é forte, sussurrou a parteira. Tá lutando para viver. E eu? Joana perguntou. Vou viver. Se Deus quiser e o Senhor permitir. Era uma resposta estranha, mas Joana entendeu. Sua vida não era dela, pertencia ao Senhor. Se ele decidisse que ela não valia o esforço, seria deixada para morrer. Mas por alguma razão inexplicável, ele parecia querer salvá-la. Por quê? Essa pergunta girava em sua mente. Senhores não se importavam com escravos, exceto como investimento. Mas o jeito que o senhor Antônio a olhou, o cuidado com que a carregou. Talvez estivesse delirando. Talvez já estivesse morta e isso fosse algum tipo de purgatório. Mas então sentiu o bebê se mexer dentro dela, um movimento fraco, mas definitivo. Vida ainda pulsava. Esperança ainda existia. Aguenta, meu filho, ela sussurrou, a mão no ventre. Só mais um pouco. Prometo que vou tentar te dar um mundo melhor que o meu. Era uma promessa impossível. Que mundo melhor poderia oferecer? Seu filho nasceria escravo, propriedade de outro homem, destinado a uma vida de sofrimento. Mas mães fazem promessas impossíveis. Porque às vezes, impossível é tudo que resta.
A noite caiu sobre a fazenda Boa Vista, mas ninguém dormiu tranquilo na casa grande. Antônio fazia rondas constantes pelo quarto onde Joana estava, verificando seu estado. Mariana observava de longe, desaprovadora mas silenciosa. Tia Benedita não saía do lado da paciente. O sangramento havia diminuído, mas não parado completamente. Joana estava pálida como cera, entrando e saindo de consciência. A febre começara, sempre um mau sinal. Pode ser infecção, disse tia Benedita preocupada. Se for, nenhuma erva vai salvar. Antônio mandou buscar o médico da cidade, Dr. Cardoso, mesmo sendo 2 da manhã. O mensageiro voltou 1 hora depois dizendo que o médico viria ao amanhecer, não fazia visitas noturnas. Então ela precisa aguentar até o amanhecer, disse Antônio. Ele puxou uma cadeira e sentou-se no quarto, para-choque geral. Um senhor passando a noite vigiando uma escrava? Era impensável. Por volta das 3 da manhã, Joana acordou de um pesadelo, gritando. Antônio estava ao seu lado em segundos. Calma, você está segura. Joana o olhou com olhos vidrados de febre. Senhor? O senhor é real? Ou já morri? Você não morreu. E não vai morrer. Prometo. Não faça promessa que não pode cumprir, ela sussurrou. Minha mãe sempre dizia isso. Sua mãe está viva. Foi vendida quando eu tinha 7 anos. Nunca mais vi. Deve ter morrido já. Antônio sentiu o peito apertar. Ele separava famílias escravas regularmente, era prática comum. Nunca pensara no impacto, na dor que causava. Sinto muito, disse ele, e era verdade. Por quê? Joana perguntou, confusa pela febre. O senhor não fez nada. Eu sei. E talvez esse seja o problema, não fazer nada. Ela não entendeu, mas não tinha energia para pensar. Meu bebê vai ser livre? Perguntou subitamente. O quê? Quando eu morrer, o bebê, ele vai viver como escravo. Antônio não soube o que responder. Claro que o bebê seria escravo. Lei dizia que filhos de escravas nasciam escravos. Era automático. Você não vai morrer, foi tudo que conseguiu dizer. Mas se eu morrer, promete que vai dar um nome bom para ele? Não um nome de escravo. Um nome de gente. Joana. Promete. A intensidade do pedido o pegou desprevenido. Prometo. Mas você vai viver para dar o nome você mesma. Joana sorriu fracamente e voltou a desmaiar. Sua respiração era rasa, irregular. Antônio segurou sua mão, pequena, calejada, fria. Tia Benedita o observava com expressão indecifrável. Tia Benedita o observava com expressão indecifrável. Senhor nunca vi um patrão se importar assim com escrava. O que aconteceu pro senhor mudar? Não mudei. Apenas, acordei. Acordou tarde. Quantos já morreram enquanto o senhor dormia? Era uma pergunta perigosa, mas tia Benedita era velha e sábia o suficiente para arriscar. E Antônio, surpreendentemente, não se ofendeu. Muitos. Muitos demais. E cada um pesa na minha consciência, mesmo que eu tenha fingido que não. Então Joana tem sorte. Ou azar, dependendo de como se vê. Às vezes é mais fácil morrer que viver carregando esperança num mundo sem esperança. Que tipo de pensamento é esse? O tipo que escrava tem depois de 60 anos sofrendo. Mas quem sabe, talvez o Senhor prove que estou errada. Talvez ainda haja bondade nesse mundo. O amanhecer chegou finalmente. Dr. Cardoso apareceu às 7, carrancudo por ter sido acordado de madrugada, mas curioso sobre a urgência. Um senhor me chama no meio da noite por causa de uma escrava, comentou ele enquanto examinava Joana. Uma escrava que vale dinheiro, respondeu Antônio, usando a linguagem que o médico entenderia. Mas Dr. Cardoso era observador. Viu o cansaço no rosto de Antônio, a cadeira ao lado da cama, os sinais de uma noite de vigília. Isso ia além de proteger investimento. Ela teve sorte, disse o médico finalmente. A placenta não descolou completamente. O bebê ainda vive.
Mas precisará de repouso absoluto pelas próximas semanas. Sem trabalho, sem esforço. Só cama. Então ela terá isso. Vai custar caro. Semanas sem trabalhar. Não me importo. O médico ergueu as sobrancelhas, mas não comentou. Fez uma sangria em Joana, tratamento comum na época, embora mais prejudicial que útil, deixou instruções e partiu, claramente curioso sobre o que estava acontecendo ali. Joana permaneceu no quarto da Casagrande. Antônio ordenou que fosse alimentada com comida da cozinha principal, não as sobras da senzala. Que tivesse lençóis limpos trocados diariamente. Que tia Benedita verificasse seu estado 3 vezes ao dia. A notícia se espalhou pela fazenda como fogo. O senhor havia enlouquecido? Por que tanto cuidado com uma escrava? Haveria algo entre eles? As especulações eram infinitas. Mas para Joana, confusa e assustada, era simplesmente surreal. Acordava em uma cama macia, era alimentada com comida de verdade, tinha alguém checando se estava bem. Era o oposto de tudo que conhecera na vida. Quando estava forte o suficiente para conversar, ela perguntou: Senhor, por que tá fazendo isso? O que quer de mim? Antônio pensou cuidadosamente antes de responder. Nada. Não quero nada. Só estou tentando consertar algo quebrado. Eu? Não. Eu. 2 semanas se passaram. Joana recuperava-se lentamente, o bebê se mexia forte dentro dela, sinalizando que havia sobrevivido ao trauma. Mas a situação não podia continuar. Uma escrava vivendo na Casagrande causava problemas crescentes. Dona Mariana estava cada vez mais irritada. Os criados da casa cochichavam. Severino, o feitor, questionava a autoridade de Antônio abertamente. Os outros escravos estão ficando preguiçosos, reclamou Severino. Veem que Joana não trabalha há semanas e pensam que também podem ficar doentes. Então você preferiria que eu a deixasse morrer para dar exemplo, retrucou Antônio. Preferiria que o senhor lembrasse que são escravos, não hóspedes. Antônio despediu Severino naquele dia. A notícia chocou a fazenda. Severino era feitor há 15 anos. Mas Antônio estava cansado da crueldade casual, da desumanização constante. Nomeou um novo feitor, João, um homem livre que trabalhava na fazenda e tinha reputação de firme mas justo. A mudança causou ondas. Mas não era só o feitor. Antônio começou a fazer outras mudanças. Reduziu a carga de trabalho das grávidas. Proibiu castigos físicos sem sua aprovação direta. Melhorou a comida da senzala. Eram mudanças pequenas, mas num sistema tão brutal, qualquer bondade parecia revolução. Os fazendeiros vizinhos começaram a comentar. Antônio estava amolecendo. Estava sendo controlado por uma escrava. Estava arruinando o sistema que sustentava todos eles. Você vai incitar rebelião, disse o coronel Barbosa durante uma visita. Escravos não podem ver bondade, ou vão querer mais. E se merecerem mais? Antônio perguntou. Merecer? Eles são propriedade. Não merecem nada além do que decidimos dar. Eram pessoas antes de serem propriedade. Talvez ainda sejam. Barbosa saiu furioso, espalhando que Antônio havia se tornado abolicionista. Não era verdade. Antônio ainda não estava pronto para libertar seus escravos. Mas estava questionando um sistema que sempre aceitara cegamente. Enquanto isso, Joana fortalecia-se. Antônio a visitava diariamente, conversando sobre coisas mundanas. Ela contava sobre sua infância, sobre ser separada da mãe, sobre os horrores que testemunhara. Ele ouvia, realmente ouvia, talvez pela primeira vez ouvindo a perspectiva de um escravizado sem filtros. O pior não é o trabalho, ela disse um dia. É não ser vista como gente. É gritar de dor e ninguém se importar. É seu filho ser vendido e você não poder nem chorar porque choro é fraqueza. Já venderam seus filhos? Não. Esse é meu primeiro filho. Mas vi acontecer com outras. Vi mães sendo arrancadas dos bebês. Vi crianças sendo levadas chorando. E a gente não pode fazer nada. Antônio sentiu náusea.
Ele havia feito isso, separado famílias, vendido crianças. Sempre se convenceu de que era negócio, não pessoal. Mas era pessoal para quem sofria. Isso não vai acontecer com você, prometeu ele. Seu filho ficará com você. Até quando? Até ele ter 5 anos e valer dinheiro? 10 anos e poder trabalhar? Não. Para sempre. Joana o olhou desconfiada. Promessas de senhores eram vazias. Mas havia algo nos olhos dele, uma determinação que ela não vira antes. Por que eu? Ela perguntou. Porque tá sendo bom comigo e não com os outros. Estou tentando ser melhor com todos. Você foi o despertar. A gota que transbordou. Mas não será a única beneficiada. Era verdade. Lentamente, as condições na fazenda Boa Vista melhoravam. Não eram perfeitas, longe disso. Mas eram melhores. E os escravizados notavam. Sussurravam entre si. Será que era real? Ou era truque para baixar a guarda? Apenas o tempo diria. Abril chegou com suas chuvas. Joana estava enorme. O bebê poderia vir a qualquer momento. Tia Benedita preparava tudo para o parto, desta vez com recursos que nunca tivera antes. Antônio providenciara tudo que o médico recomendara. Nunca vi parto de escrava com tanto cuidado, comentou tia Benedita. Nem filhos de sinhá recebem tanta atenção. Na madrugada do dia 12, as contrações começaram. Desta vez, Joana estava forte, bem alimentada, descansada. Seu corpo estava preparado. O trabalho de parto durou 8 horas. Antônio ficou do lado de fora do quarto, andando de um lado para outro como pai expectante, comportamento absurdo para um senhor de escravos. Dona Mariana observava de longe, balançando a cabeça. Você enlouqueceu completamente, murmurou. Finalmente, por volta do meio-dia, o choro de um recém-nascido encheu o ar. Tia Benedita saiu, sorrindo. É uma menina. Forte e saudável. A mãe também está bem. Antônio sentiu um alívio tão profundo que suas pernas quase falharam. Posso vê-las? Pode, senhor. Ele entrou no quarto. Joana estava deitada, exausta mas radiante, segurando um bebê minúsculo embrulhado em panos limpos. A menina tinha olhos fechados, punhos cerrados, e chorava com força impressionante para algo tão pequeno. É menina, disse Joana, lágrimas escorrendo. Não sei se o senhor queria menino. Não importa. Ela é perfeita. Joana o olhou surpresa. O senhor quer segurar? Era uma oferta estranha. Senhores não seguravam bebês escravos. Mas Antônio estendeu os braços. Joana colocou a menina neles cuidadosamente. O bebê era tão leve, tão frágil. Antônio olhou para aquele rostinho e sentiu algo quebrar definitivamente dentro dele. Como poderia essa criatura perfeita ser considerada propriedade? Como poderia ser comprada, vendida, escravizada? Como vai chamá-la? Ele perguntou. Carolina, Joana respondeu sem hesitar. Se o senhor permitir. Antônio congelou. Por que Carolina? Ouvi a sinhá falando uma vez sobre uma Carolina. Parecia ser nome importante para sua família. Pensei que se desse nome importante, talvez minha filha tivesse vida importante. As lágrimas que Antônio havia segurado por semanas finalmente caíram. Ele estava segurando uma bebê chamada Carolina, assim como poderia ter segurado o bebê de sua irmã se tivesse feito escolhas diferentes 20 anos atrás. É um nome perfeito, ele disse, voz embargada. E ela terá vida importante. Prometo. Senhor? Joana parecia confusa com suas lágrimas. Tive uma irmã chamada Carolina. Ela morreu há muito tempo, em circunstâncias parecidas com as suas. Eu poderia tê-la salvado, mas escolhi não o fazer. Fui covarde. Mas desta vez fiz diferente. Sinto muito pela sua irmã. Eu também. Todos os dias. Mas talvez sua Carolina seja uma segunda chance. Para ambas. Antônio devolveu o bebê para Joana e tomou uma decisão que mudaria tudo. Joana,
Você e Carolina são livres. Vou providenciar os papéis de alforria. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Joana o olhava como se ele tivesse falado em língua estrangeira. Livre, ela sussurrou finalmente. O senhor tá falando sério? Completamente. Vocês não são mais escravas. São livres para ir ou ficar, como quiserem. Joana começou a chorar, grandes soluços que sacudiam seu corpo. Mas por quê? Porque é o certo. E porque percebi que tenho passado minha vida toda fazendo o errado. Isso é apenas o começo. A notícia da alforria se espalhou rapidamente. Havia choque, inveja, esperança. Se Joana podia ser livre, outros também podiam? Antônio sabia que havia começado algo que não poderia parar facilmente. A decisão de libertar Joana e Carolina abriria as comportas. Outros escravizados teriam esperança, fariam perguntas, exigiriam explicações. E ele estava pronto para isso. A carta de alforria de Joana e Carolina foi registrada oficialmente uma semana após o nascimento. O tabelião ficou chocado. Alforrias não eram incomuns, mas geralmente vinham com condições ou eram concedidas a escravos velhos, já sem utilidade. Libertar uma mulher jovem e saudável com um bebê recém-nascido era inédito. Tem certeza, senhor Antônio? O tabelião perguntou. Isso é muito dinheiro perdido. Tenho certeza. Quando Joana recebeu os papéis oficiais, ela não conseguia parar de olhar. Eram apenas palavras escritas em papel, mas significavam tudo: liberdade, futuro, possibilidade. O que vou fazer agora? Ela perguntou a Antônio, subitamente assustada. Liberdade era maravilhosa, mas também aterrorizante. Ela não sabia nada além de ser escrava. Pode ficar aqui se quiser, ofereceu Antônio. Como trabalhadora livre, com salário. Ou pode ir para onde quiser. A escolha é sua. Escolha. Joana repetiu a palavra como se estivesse experimentando um sabor novo. Nunca tive escolha na vida. Agora tem. E sempre terá, enquanto eu viver. Joana decidiu ficar, pelo menos temporariamente. O mundo exterior era assustador para alguém que nascerá escrava. Mas agora tinha um quarto próprio, não na senzala mas numa casa pequena nos fundos da propriedade. Recebia salário. E sua filha era livre desde o nascimento. Mas a bondade de Antônio tinha preço. Os outros fazendeiros estavam furiosos. Você está destruindo o sistema, trovejou o coronel Barbosa durante uma reunião na cidade. Se todos começarem a alforriar escravos à toa, como manteremos as fazendas funcionando? Talvez o sistema mereça ser destruído, Antônio respondeu calmamente. O escândalo que se seguiu foi imenso. Antônio foi excluído de clubes sociais, eventos foram cancelados, negócios foram bloqueados. A pressão social era sufocante. Dona Mariana estava ao limite. Você arruinou nossa reputação. Nossas filhas não conseguem mais pretendentes decentes. Todos nos veem como traidores da nossa própria classe. Então que vejam. Prefiro ser traidor de uma classe cruel que perpetuar sofrimento. Desde quando você se importa com o sofrimento de escravos? Desde que vi uma mulher cair, sangrar e pedir perdão por algo que não foi culpa dela. Desde que percebi que tenho sido monstro a vida inteira e finalmente tive coragem de mudar. Mariana ficou em silêncio, processando. Isso tem a ver com Carolina, não tem? Sua irmã. Tem tudo a ver com Carolina. Falhei com ela. Não vou falhar novamente. Carolina morreu há 20 anos, Antônio. Você não pode salvá-la salvando escravos. Eu sei. Mas posso honrar sua memória fazendo melhor. Enquanto os adultos lidavam com consequências, a pequena Carolina crescia saudável. Joana a amamentava, cantava para ela, sonhava com seu futuro, um futuro real, não a escuridão garantida da escravidão. Ela vai estudar, Joana dizia à tia Benedita. Vai aprender a ler, escrever. Vai ser alguém. Vai ser difícil. Negra livre ainda sofre preconceito. Mas vai ser livre para tentar. Isso é mais do que eu tive.
A transformação de Antônio continuava. Ele começou a estudar sobre abolição, ler textos de abolicionistas, questionar tudo que sempre aceitara como normal. Uma noite, ele reuniu todos os escravizados da fazenda, cerca de 40 pessoas. Eles vieram com medo, pensando que algum castigo coletivo viria. Em vez disso, Antônio fez um anúncio chocante: a partir de hoje, ninguém mais será vendido desta fazenda. Famílias não serão separadas. E todo ano, no aniversário de Carolina, libertarei 2 pessoas. Vocês decidirão entre vocês quem serão. O silêncio era ensurdecedor. Então, lentamente, começaram a entender. Não era liberdade imediata, mas era esperança concreta. Era promessa verificável. Como sabemos que o Senhor vai cumprir? Perguntou alguém corajosamente. Porque já cumpri com Joana e Carolina. E porque minha palavra, a partir de agora, significa algo. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, havia algo diferente na senzala, não exatamente alegria, mas algo próximo. Esperança. O primeiro aniversário de Carolina chegou em abril de 1886. Antônio cumpriu sua promessa, reuniu todos os escravizados e pediu que escolhessem 2 para receber a alforria. A decisão foi agonizante. Como escolher? Todos mereciam liberdade. Finalmente, decidiram. Tia Benedita, por sua idade e sabedoria, e Pedro, um jovem de 20 anos que havia nascido ali. As cartas de alforria foram assinadas numa pequena cerimônia. Antônio também deu a cada um uma pequena quantia em dinheiro para começarem suas vidas livres. Tia Benedita chorou. Tenho 65 anos. Nunca pensei que morreria livre. Vai viver livre, corrigiu Antônio. Por muitos anos ainda. Pedro estava em choque. Posso ir embora? Para onde quiser. Pode. Ou pode ficar como trabalhador assalariado. A escolha é sua. Ambos escolheram ficar, pelo menos inicialmente. O mundo exterior era desconhecido e assustador. A pequena Carolina, já andando e balbucando palavras, tornou-se o símbolo da transformação da fazenda. Era a primeira criança nascida livre ali em décadas. Outras crianças escravas a olhavam com inveja misturada à esperança. Se ela podia ser livre, talvez eles também pudessem. Joana trabalhava agora na Casa Grande, não mais como escrava mas como empregada assalariada. A distinção parecia pequena, mas era enorme. Podia sair quando quisesse. Podia poupar dinheiro. Podia sonhar. Ela e Antônio desenvolveram uma relação estranha, não exatamente amizade, pois as cicatrizes do passado eram profundas demais, mas respeito mútuo. Ele havia salvado sua vida e dado liberdade. Ela havia despertado sua consciência. Às vezes ainda tenho medo, Joana admitiu uma tarde enquanto Carolina brincava no jardim. Medo de acordar e descobrir que foi tudo sonho. Que ainda sou escrava. Não é sonho. Nunca mais será. Mas e quando o Senhor morrer? E se seu filho reverter tudo? Era uma preocupação válida. O filho de Antônio, Teodoro, estava estudando em São Paulo e não aprovava as mudanças do pai. Achava que era um sentimentalismo tolo. Estou mudando meu testamento, revelou Antônio. Especificando que todos os escravizados devem ser libertos quando eu morrer. Teodoro não poderá reverter. Ele vai odiar o Senhor. Talvez. Mas prefiro ser odiado por fazer o certo que amado por fazer o errado. Os meses passaram. A fazenda não entrou em colapso como os outros fazendeiros previam. Na verdade, a produtividade aumentou. Escravizados trabalhando com esperança de liberdade futura eram mais motivados que aqueles trabalhando apenas por medo do chicote. Mas a pressão externa intensificava. Credores começaram a cobrar dívidas antecipadamente. Fornecedores aumentavam preços. Era boicote econômico não declarado. Você tem que parar com essa loucura, implorou Dona Mariana. Vamos à falência. Então iremos à falência com consciência limpa. E nossos filhos? Nossas filhas? Você não pensa neles? Penso. E quero que cresçam sabendo que pai deles teve coragem de mudar.
que reconheceu o erro e tentou consertar. Isso vale mais que dinheiro. Mariana não concordava, mas estava cansada de discutir. O casamento deles, já frio, tornará-se glacial. Enquanto isso, Carolina crescia. Aos 2 anos, era uma menina esperta, curiosa, adorada por todos na fazenda. Antônio a mimava escandalosamente, comprando brinquedos caros, roupas bonitas. Joana protestava que era demais, mas ele insistia. Ela leva o nome da minha irmã. Merece tudo que posso dar. Era uma compensação impossível, tentar dar a essa Carolina tudo que negara a outra. Mas era tudo que ele podia fazer. O 3º aniversário de Carolina deveria ser celebração. Mais 2 pessoas seriam libertas, continuando a promessa de Antônio. Mas antes que a cerimônia acontecesse, algo terrível ocorreu. Uma fazenda vizinha, do brutal Coronel Mendes, teve uma rebelião de escravos. 10 escravizados pegaram ferramentas agrícolas como armas, atacaram o feitor e fugiram para as matas. A notícia se espalhou como pólvora. Capitães do mato foram mobilizados. Milícias particulares foram formadas. E a culpa foi colocada diretamente em Antônio. Isso é culpa sua. Coronel Mendes invadiu a fazenda Boa Vista com um grupo de homens armados. Suas ideias de liberdade e bondade plantaram sementes de rebelião. Agora todos sofreremos as consequências. Se seus escravos se rebelaram, respondeu Antônio calmamente, talvez seja porque os tratava mal demais. Eles são propriedade. Não têm direito de reclamar de tratamento. Todos têm direito de não serem brutalizados. A discussão quase terminou em violência. Apenas a intervenção de outros fazendeiros impediu tragédia maior. Mas o incidente teve consequências. Autoridades locais começaram a investigar Antônio, suspeitando que ele incitava a rebelião. Houve até sugestões de prendê-lo por perturbação da ordem pública. Joana estava aterrorizada. E se eles prenderem o senhor? E se reverterem as alforrias? Não podem reverter alforrias já registradas. Você e Carolina estão seguras. Mas o senhor? Vou enfrentar o que vier. Não me arrependo de nada. A pressão aumentou quando os fugitivos da fazenda vizinha foram capturados. 3 morreram na captura, os outros 7 foram devolvidos. Coronel Mendes os puniu publicamente, chicoteadas brutais que deixaram alguns aleijados permanentemente. Antônio foi forçado a assistir, como aviso do que acontecia com quem desafiava o sistema. Ver aquele sofrimento, saber que de certa forma suas ações contribuíram, foi tortura. Isso não é culpa sua, Joana disse depois. A culpa é do sistema que tortura gente até não aguentarem mais. Mas minhas ações tiveram consequências. Dei esperança, e esperança pode ser perigosa quando não acompanhada de mudança real. Então faça mudança real. Liberte todos. Agora. Antônio olhou para ela surpreso. Você sabe que não posso. Falência seria certa. E então não poderia ajudar ninguém. Com todo respeito, senhor, isso é desculpa de covarde. Se realmente acredita que escravidão é errada, por que continua praticando? As palavras cortaram fundo porque eram verdade. Antônio estava fazendo melhorias, mas ainda possuía pessoas. Ainda lucrava com trabalho forçado. Sua redenção era apenas parcial. Naquela noite, ele lutou com sua consciência. Tinha medo de falência, de desonra, de deixar família na miséria. Mas também tinha medo de morrer sem corrigir completamente seus erros. Pela manhã, havia tomado decisão. Antônio reuniu novamente todos os escravizados. Desta vez, havia determinação diferente em seus olhos. Passei 3 anos tentando fazer escravidão melhor. Melhorando condições, libertando alguns aos poucos. Mas percebi algo: não existe escravidão boa. É sempre errado. Sempre brutal. E não posso continuar participando dela. Os escravizados se entreolharam, sem entender onde isso levava. Então, a partir de hoje, todos vocês são livres. Todos. Sem exceções.
Providenciarei papéis de alforria para cada um. O silêncio foi absoluto por 3 segundos. Então explodiu em caos, gritos, choros, descrença. Tá falando sério? Alguém gritou. Completamente. Mas ouçam, liberdade vem com desafios. Mundo lá fora é duro para negros livres. Então faço esta oferta. Quem quiser ficar trabalhando aqui, como empregados livres assalariados, será bem-vindo. Quem quiser ir, receberá algum dinheiro para começar. A escolha é de vocês. A notícia se espalhou como trovão. O impacto foi sísmico. Um fazendeiro libertando todos os escravos voluntariamente? Era inédito na região, talvez no país inteiro. As consequências foram imediatas e brutais. Bancos cancelaram crédito. Fornecedores cortaram relações. A igreja o excomungou. Antigos amigos viraram inimigos. Dona Mariana teve ataque de nervos. Você destruiu nossa família. Destruiu tudo. Construí algo melhor. Nossos filhos crescerão sabendo que pai teve coragem moral. Coragem moral não paga dívidas. Não coloca comida na mesa. Ela estava certa sobre as dificuldades. Com toda a mão de obra agora assalariada, os custos explodiram. A produção caiu inicialmente. Alguns dos libertos foram embora, testando sua nova liberdade. Antônio teve que vender terras, depois joias da família, depois móveis caros. Cada venda era dolorosa, mas ele mantinha determinação. Joana observava tudo com mistura de gratidão e culpa. Isso é culpa minha. Se eu não tivesse caído. Não é culpa sua. Você foi catalisadora, mas a decisão foi minha. E não me arrependo. Carolina, agora com 4 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo. Apenas sabia que as coisas estavam diferentes, que mãe chorava às vezes, que o senhor Antônio, ela se recusava a chamá-lo de senhor, parecia cansado. Por que você tá triste? Ela perguntou a Antônio uma tarde. Não estou triste, pequena. Estou em paz. O que é paz? É quando você sabe que fez a coisa certa, mesmo que tenha custado caro. Mamãe diz que você é herói. Antônio riu tristemente. Não sou herói. Heróis fazem o certo desde o início. Eu levei 50 anos para acordar. Mas acordou. Vovó Benedita diz que a maioria nunca acorda. Da boca de uma criança, veio sabedoria simples mas profunda. Meses se passaram. A fazenda não quebrou, mas operava no limite. Muitos dos ex-escravizados ficaram, descobrindo que liberdade sem recursos era quase tão dura quanto escravidão. Pelo menos ali tinham trabalho, casa, comida. Mas era diferente, trabalhavam por escolha. Podiam sair. Tinham dignidade. Gradualmente, uma comunidade diferente se formou, não de senhores e escravos, mas de patrão e empregados. Ainda havia desigualdade, mas havia respeito. 5 anos após a queda de Joana, em 1890, a Lei Áurea já havia sido assinada, abolindo oficialmente a escravidão em todo o Brasil. Antônio, que se antecipara por 2 anos, não ganhou crédito público. Sua decisão fora vista como loucura, não profecia. Mas na fazenda Boa Vista, agora menor mas mais próspera que se esperava, havia algo único, uma comunidade onde ex-senhores e ex-escravos aprendiam a viver como iguais imperfeitos. Joana, agora com 31 anos, gerenciava as finanças da fazenda. Descobrira ter talento para números e administração. Carolina estudava numa escola na cidade, algo raro para meninas negras, mas Antônio insistira e pagará. Tia Benedita, aos 70 anos, ainda vivia na fazenda, agora como conselheira respeitada. Nunca pensei que veria isto, dizia frequentemente. Nunca. Antônio, aos 55 anos, estava grisalho e cansado, mas em paz. Sim, perderá amigos, dinheiro, status. Dona Mariana eventualmente o deixará, voltando para a família. Seus filhos tinham relações complicadas com ele. Mas quando via Carolina correndo pelo campo, livre e rindo, quando via ex-escravizados trabalhando com dignidade, quando via a comunidade que ajudara a criar,
valia a pena. Uma tarde, Joana o encontrou sentado sozinho, olhando os campos. No que está pensando? Em como uma queda mudou tudo. Se você não tivesse escorregado naquela pedra, eu ainda seria escrava. Carolina nasceria escrava. Nada teria mudado. Exatamente. Uma pedra molhada, uma queda acidental, e tudo mudou. Faz você pensar sobre destino. Ou sobre escolhas. A pedra me fez cair. Mas foi o Senhor que escolheu me ajudar quando poderia ter deixado morrer. Não poderia ter deixado. Não depois de ver você pedir perdão por algo que não foi culpa sua. Me lembrou que tenho sido cruel a vida inteira sem nem perceber. E agora? Agora tento ser melhor. Não sempre consigo. Mas tento. Carolina chegou correndo, segurando um papel. Olha, tirei nota boa em matemática. Antônio pegou o papel, sorrindo. Parabéns. Está indo bem. Quero ser professora quando crescer. Ensinar outras crianças como eu. Vai ser professora excelente. Depois que Carolina saiu, Joana disse: ela não lembra de nada. Da queda, do sangue, do medo. Para ela, sempre foi assim. É bom assim. Que cresça sem carregar trauma. Mas eu lembro. Todo dia lembro da pedra, da queda, do sangue. E de você correndo para me salvar quando ninguém esperava. Isso nunca vou esquecer. Eu também não esqueço. Foi o dia que acordei. Anos depois, quando Antônio faleceu aos 68 anos, foi enterrado num funeral simples. Poucos fazendeiros compareceram. Ainda era visto como traidor de sua classe. Mas centenas de ex-escravizados vieram, de sua fazenda e além. Para eles, ele fora homem que acordou, que mudou, que provou que redenção era possível. Joana fez o elogio. Senhor Antônio não foi santo. Foi homem que cometeu erros terríveis por décadas. Mas quando viu o sofrimento que causava, teve coragem de mudar. E essa coragem salvou vidas. A minha, da minha filha, de todos que ele libertou. Carolina, agora professora de 25 anos, ensinando crianças negras numa escola que ela mesma fundara, colocou flores no túmulo. Obrigada por salvar minha mãe. E por me mostrar que pessoas podem mudar. Epílogo. Em 1920, uma historiadora entrevistou Joana, agora com 61 anos, para livro sobre abolição. Dona Joana, qual momento definiria como mais importante? A queda. Quando escorreguei naquela pedra e caí. Naquele momento, achei que ia morrer. Mas foi o momento que acordou consciência de um homem. E isso mudou tudo. Você o perdoou? Por todos os anos que foi escrava dele. Joana pensou cuidadosamente. Perdoar não significa esquecer. Não esqueço os anos de sofrimento. Mas vejo o homem que ele se tornou, não só o que foi. Ele me salvou quando podia ter me deixado morrer. Me libertou quando não precisava. Deu futuro para minha filha. Sim, perdoei. Porque perdão liberta quem perdoa. Alguma mensagem para futuras gerações? Que nunca é tarde para mudar. Que uma ação de bondade pode mudar tudo. E que às vezes, o que parece tragédia, como uma queda, pode ser começo de algo melhor. Joana viveu até os 77 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, todos nascidos livres. Em sua lápide, Joana caiu, levantou, libertou. E ao lado, no túmulo de Antônio, Antônio Ferreira, dormiu por 50 anos, mas acordou a tempo. A história deles foi contada por gerações, não como conto perfeito, mas como lembrança de que transformação é possível, que nunca é tarde para fazer o certo, e que às vezes uma pedra molhada pode mudar o curso da história. Fim.